Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Chega, me enche a boca, né, de poder falar com a boca cheia, né, 2025. Eu cheguei a 2025 e você também. Feliz ano novo para você. Que você possa viver 2025 com o coração cheio de esperança, cheio de alegria, que você possa compartilhar amor para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, e que você possa proclamar a vinda de Jesus que está cada vez mais próxima. Muito alegre por estar aqui falando com você neste primeiro dia do ano de 2025. Lembrando que este canal Mapa do Dia é o canal que apresenta a lição da Escola Sabatina diariamente, levando você ao grande mapa que guia você durante o dia, que é a Palavra de Deus. Por isso o nome Mapa do Dia, em alusão também às pessoas que não podem enxergar, mas podem ouvir. Então compartilhe esse vídeo. Durante 2025, cada dia do ano, você poderá compartilhar para as pessoas do Ministério Adventista das Possibilidades, o MAP, e o Mapa do Dia, que é a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui, no fundo da minha propriedade está o lago, estão as árvores, estou usando uma camisa azul listrada com branco, óculos, barba branca, e assim estamos para compartilhar o amor de Deus. A lição de hoje, no dia 1º de janeiro, ela é muito oportuna. O autor foi muito feliz em trazer esse tema. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele está mostrando aqui que Deus não apenas ama as pessoas, mas ele respeita a vontade, o direito de escolha de cada um de nós. Deus não nos fez robozinhos programados para obedecê-lo, para fazer cumprir as suas ordens na hora que ele determinou, ou deixar de cumprir a hora que ele disser não faça mais. Deus nos dá a capacidade de escolhermos se aceitaremos ou rejeitaremos o seu amor. E a lição de hoje, o autor traz a história de um banquete de casamento. Quem é que não gosta de ir num banquete de casamento? Quem é que já não foi numa festa de casamento? Às vezes eu fico pensando que a gente vai à festa com um olhar feminino para ver o vestido da noiva. O centro da atenção é a noiva. Mas aqui, na história de hoje, o centro da atenção não é a noiva, mas o noivo. O noivo aqui é Cristo Jesus. E os convidados somos nós. E a noiva é a sua igreja, mas também a noiva é você e eu. Então, essas duas aplicações são cabíveis por aqui. Mas vamos na história de Mateus 22, 1 a 4. O que significa essa parábola? Então Jesus lhe falou por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Olha a expressão, não quiseram vir, respeito à vontade. Então enviou outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, os animais da engorda já foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo. Vejam que a expressão anterior é não quiseram vir. Agora há uma informação a mais. Não se importaram com o convite, ou seja, desprezo para quem convidou, desprezo para o noivo, desprezo para a noiva. E aí continua a história. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Os servos aqui na parábola são os profetas. Então, Deus enviou seus profetas para chamar para o arrependimento, para o preparo para a primeira vinda do seu filho. Muitos mataram os profetas, rejeitaram a advertência. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. E aí nós encontramos a primeira aplicação dessa parábola à nação de Israel. O povo escolhido por Deus para celebrar a festa de casamento de Deus, de Jesus Cristo com a sua igreja, o nascimento de Jesus para salvar o Emanuel, Deus conosco, para salvar aqueles que aceitassem. Israel rejeitou, matou os profetas. Então, aqui diz a Bíblia
que Deus também resolveu dar cabo dessa nação. Deus prepara um outro negócio. E agora, diz a Bíblia, o rei ficou depois de furioso, disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou cheia de convidados. E aí encontra-se então agora a expansão do evangelho para todo mundo. Deus queria usar a nação de Israel como um porta-bandeiras, aquela nação que atrairia as outras nações para Deus através do testemunho deles. Mas eles falharam no cumprimento. Como nação, eles foram rejeitados. Eles podem ser salvos agora como pessoas, mas não como nação. E agora Deus dá oportunidade para todas as nações, inclusive chamados de gentios, aqueles que não conheciam o Deus de Israel. E hoje você está aqui no Brasil e conhece o amor de Deus. Por quê? Porque o rei não desistiu do ser humano. O rei não desiste quando é rejeitado. Assim como nós muitas vezes desistimos quando alguém nos rejeita, nos acusa e nos afronta. Nós não devemos desistir porque Jesus não desiste. E aí o evangelho chega até nós. E agora diz que a sala ficou cheia, porque agora vieram maus e bons. A pretensão é que os judeus eram considerados os bons. Mas a parábola está dizendo agora, além dos bons, os maus também, que eram os gentios. Eles abominavam os gentios, rejeitavam os gentios. Os maus também podem vir. E a sala ficou cheia, o banquete ficou cheio. Agora tem um incidente interessante no verso 11 em diante. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que significa essa expressão, esse episódio final de um homem sem as vestes nupciais? Era costume na época, quando o rei, ou quando alguém ia servir uma grande festa de casamento, a entrada da festa, a entrada do casamento, eles entregavam uma veste branca, uma veste propícia para participar da ceia, das bodas e da festa. E esse homem, de alguma maneira, burlou a segurança. Ele não entrou pela porta, ele entrou por algum muro, ele se disfarçou e ele entrou sem as vestes nupciais. Estava à mesa, no meio de todos. Mas quando o rei o viu, disse: como é que você entrou aqui sem as vestes nupciais? O que representam estas vestes nupciais? Que lição isso traz para nós nos dias de hoje? As vestes nupciais aqui simbolizam as vestes da justiça de Jesus Cristo. Ninguém poderá participar do banquete celestial se não vestir as vestes da justiça de Cristo. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. É desprezível. O melhor que nós fizermos, as melhores e mais belas atitudes que nós tivermos, melhor canto, melhor música, melhor sermão, melhor visita, melhor doação financeira, ainda é poluída pelo egoísmo e pelo pecado. Então não valem. Nós não podemos comprar o reino de Deus por causa das nossas próprias boas justiças, porque elas não são limpas. A única justiça aceitável diante de Deus é a justiça de Cristo. Você não pode ir para o céu sem Cristo. Você tem que aceitar Jesus e vestir o caráter de Jesus em você. O seu caráter tem que ser reprogramado. Deus, quando você aceita Jesus e se decide pelo batismo, apaga todos os pecados anteriores e implanta dentro do seu coração um novo chip. É como se ele deletasse o chip do pecado, o prazer de pecar, colocasse um chip novo que dá prazer para as coisas espirituais. É esse chip novo que vai transformar o seu caráter, porque nesse chip está o Espírito Santo. Deus coloca o Espírito Santo dentro de você para que você viva em mudança, em transformação de caráter cada dia. Contudo, depois que essa parábola termina, fica claro que Deus fez várias e diversas tentativas para levar pessoas preparadas.
pessoas boas, convidados que ignoraram o seu chamado. E para piorar, prenderam, mataram os servos enviados. A festa estava pronta, mas os convidados não eram dignos. Então, a festa hoje está pronta. Os anjos já estão prontos com as trombetas já limpas e afiadas para tocar a música na volta de Jesus. Mas tem convidados indignos e tem convidados precisando virem. E Jesus espera uma resposta de amor. Isso indica que ele quer receber você com a justiça de Cristo na sua frente e não a sua justiça. Quando Jesus voltar, ele vai olhar para aqueles que estão usando as vestes brancas, que é a justiça de Cristo. E aqueles que têm o testemunho de Jesus, a justiça de Cristo, são fiéis na guarda dos mandamentos e dão o testemunho de Jesus. Ou seja, a veste de Jesus fala na frente da sua justiça. Contudo, significa essa lição quando fala os eleitos, né? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quem são esses eleitos? Os eleitos são aqueles que aceitaram o convite para o casamento. Então, quando você entrega a vida a Jesus pelo batismo, aceita Jesus, você se torna um eleito. E a palavra traduzida aqui para chamar e convidar é a palavra grega kaleo, chamar, convidar. E determina quem é finalmente o eleito, eclectos. Eleitos é o eclectos. E é se ele aceitou livremente o convite. Ninguém pode vir a Jesus forçado. Ninguém pode vir porque o pai quer, nem porque o pastor fez um apelo. O apelo é importante, temos que fazer um apelo em cada sermão. E aqui deixo o meu apelo hoje no final dessa lição. Entrega a sua vida a Jesus. Ele te deu mais um dia do novo ano. E Ele quer te dar mais um ano, mas você não sabe quantos dias desse ano você tem para você. Se você descansar hoje, ou na metade do ano, Jesus já voltou para você. E a festa está preparada, os convidados não eram dignos. Que você viva com Jesus, entregue o coração a Jesus. Não deixe nada mais importante tomar o lugar dessa questão. A coisa mais importante deve ser as vestes de Jesus. Não seja pretensioso como aquele homem que entrou de maneira indigna na festa. Aceite Jesus, entregue a vida a Ele, viva por Ele, para Ele. E seja feliz. Feliz ano novo. Só pode acontecer se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Vou orar por você. Senhor, nos ajude a termos as vestes da justiça de Cristo estampada em nosso corpo, em nossa mente, em nossa testa. Em nome de Cristo. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?